vamos dar continuidade ao sistema esquelético, sendo o esqueleto axial. Então, vamos começar agora primeiro pelas vértebras. Existe uma quantidade de 33 a 34 vértebras em um ser humano morfologicamente normal, mas pode ocorrer alguma variação anatômica. As primeiras vértebras chamamos elas de cervicais, que tem número de 7. Aqui podemos identificá-la. A primeira podemos chamar de C1, em seguida C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Essa C7 a gente chama ela de proeminente, porque é a última, tá certo? E também tem outra característica, se formos analisar direitinho. Essa C7, ela não tem a sua ponta, que é o processo espinhoso bifurcado. Já C6, C5, C4, C3 e C2, ela tem o seu processo espinhoso bifurcado. A C1 e C2 podemos também chamá-las de outro nome. Essa C1, ela também pode ser chamada de Atlas. Ela tem uma característica especial que as suas faces superiores, essa região aqui da articulação, ela irá dar um suporte para o crânio, onde serão fixadas no osso occipital, e a face inferior irá se articular com a segunda vértebra, que é o axis. O axis, a vértebra do axis, ela também tem uma particularidade. Podemos olhar aqui que existe um dente. Então, é uma característica específica dessa vértebra aqui, a C2, que é o axis, tem um dente. Aqui podemos também identificar um processo espinhoso, essa ponta aqui, um processo espinhoso. Na lateral, um processo transverso. Outra característica que tem as vértebras cervicais é a passagem da artéria vertebral, onde existem os forames vertebrais, e que ela irá se transitar, essa artéria vertebral, por esses forames ligado ao processo transverso. Aqui também na vértebra é possível observar essa passagem aqui no meio, que chamamos de forame vertebral, por onde irá transitar a medula espinal, junto com as meninges, dura mater, aracnode e pia mater, bem como com o líquido céfalo-espinal. Mediante isso, vamos ter as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, elas existem em número de 12, certo? Uma característica das vértebras torácicas é que todas as torácicas irão se ligar a todas as costelas. Temos 24 costelas, 12 do lado direito e 12 do lado esquerdo. Então, ela vai ter a face articular e todas as costelas irão se ligar a ela. Também é possível analisar aqui na vértebra torácica que existe o processo espinhoso, o processo transverso, mas não é mais evidente o forame por onde passa a artéria vertebral, porque só existe a artéria vertebral, a sua passagem do forame, certo? Isso eu posso falar a nível de estrutura de vértebra na região cervical, tá ok? Aqui também é possível analisar nessa vértebra torácica que aqui existe o corpo da vértebra. Essa região todinha aqui é o corpo da vértebra, ou também podemos chamar de face intervertebral, tá ok? Em seguida, vamos ter também as vértebras, que é chamada de vértebra lombar, que ela vai até 5. A vértebra lombar não tem articulação, essa é uma característica, tá certo? Temos também a região sacral, que é o osso sacral. O osso sacral é um osso de estrutura alongada, que podemos perceber aqui, alongada em relação às outras vértebras. E na sua extremidade, em seu término, que no caso aqui não dá para ser bem visualizado, existe o cóccix. O osso sacral a gente pode contar de 1 até 5. E no caso o cóccix, que no caso seria o término do osso sacral, podemos contar até 4. Então se divide. Característica desse osso é o seguinte: aqui podemos visualizar, certo? Duas faces dos processos articulares superiores, tanto desse lado
como do outro lado. Aqui existem também esses orifícios, que podemos chamar esses orifícios de forames sacrais, certo? Posteriores ou dorsais. Aqui temos a região do corno sacral, tá certo? E temos também essa protuberância que podemos chamar de crista sacral média ou crista sacral intermédia. Então, tudo isso aqui faz parte da característica do osso sacral. Dando continuidade, como já foi falado, existem as costelas, certo? Em número de 12 do lado direito e 12 do lado esquerdo, sendo que as costelas, elas também irão se articularem com o osso do externo. As 7 primeiras costelas, falamos que elas são verdadeiras. As 3 seguintes, a 8ª, a 9ª e a 10ª, são falsas. E a 11ª e a 12ª, elas são flutuantes. Então, as costelas, elas se articulam posteriormente ao osso que é chamado da vértebra torácica e anteriormente ela se articula com o osso do externo. O osso do externo, ele irá se dividir em 3 partes, né? A primeira parte vamos chamar de manúbrio, o corpo do externo e no final o processo chifoide. Aqui eu tenho uma articulação manúbrio external. O osso do externo é um osso do tipo alongado, tá certo? Bem como as costelas, elas são classificadas como osso alongado e as vértebras, elas são classificadas como um osso irregular. Dando continuidade com relação à parte óssea e o esqueleto axial, também existe esse osso em particular que é chamado da clavícula. Tanto vai ter a parte distal como a parte proximal, depende, né, com relação à parte da raiz, né, que chamamos a raiz, que é o símbolo do membro superior, que esse símbolo, que é o osso da clavícula, ele vai se articular com o osso da escápula. E esse osso da escápula tem algumas particularidades que seria bom a gente entender também. Então, esse osso da escápula, nessa face aqui, a gente chama essa face de região subescapular. Aqui dá para também encontrar essa incisura aqui em cima, que chamamos ela de incisura da escápula. Aqui temos a borda da escápula, essa aqui podemos chamar de borda lateral, né? Aqui temos a borda lateral, a borda lateral, e a outra temos a borda medial. No finalzinho da escápula vamos encontrar aqui o ângulo inferior da escápula. No caso, você pode palpar um paciente na anatomia palpatória, que é o exame físico, e você vai localizar toda essa borda lateral da escápula, né, ou a borda medial da escápula. Aqui podemos também identificar essa regiãozinha aqui que chamamos de processo coracoide. Mais adiante podemos encontrar também aqui o processo, né, que dá origem ao osso acrômio, a região do acrômio, na verdade, e também aqui é visível identificar a região que a gente chama de cavidade glenoidal. Quando viramos para a parte dorsal da escápula, aqui é possível ver a espinha da escápula, no final dá para ver o acrômio. Aqui temos a região infraescapular e em cima temos a região supraescapular. Aqui no caso, como foi visto em outro ângulo, dá para visualizar a incisura da escápula. Aqui temos a margem superior, tá certo? E por fim, né, vamos encontrar também aqui, né, o ângulo inferior, como foi mostrado na face. Então esse na verdade é o osso da escápula. Dando continuidade ao esqueleto axial, também aqui podemos ver o osso do quadril, que temos o osso do quadril direito e o osso do quadril esquerdo, certo? Então aqui no osso do quadril dá para a gente identificar algumas particularidades. Então vamos lá. Aqui no osso do quadril é possível verificar que aqui existe a crista ilíaca na parte de cima. Temos a crista ilíaca. Deixa eu pegar aqui ficar melhor para a gente visualizar. Então temos aqui a crista ilíaca. Bem descendo, vamos ter aqui no caso o fim da crista ilíaca, que podemos chamar de espinha ilíaca antero
superior. E do outro lado, podemos encontrar também a espinha ilíaca póstero superior. Aqui vamos identificar a região ilíaca, toda a fossa ilíaca. Anterior, vamos identificar a região do púbis, que chamamos também, que vamos ter aqui a articulação da sínfise púbica. E na parte posterior, vamos aqui localizar a região do isquio, que aqui podemos ver mais detalhadamente que toda a região, ou seja, é todo o corpo do isquio. Aqui temos uma incisura, que é uma curva, temos a incisura isquiática maior, e enfim, vamos encontrar novamente aqui, certo? Toda a região em si da crista ilíaca, não é isso? Que no caso que a linha ilíaca intermédia, a média, a interna. Então esse é o osso ilíaco, ok, gente?